Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto, um episódio com notícias muito importantes. De facto, estamos aqui num momento que está em cima da mesa, está em ebulição, parece uma novela já mexicana. A situação com a FTX, com a regulamentação que está também implícita e também com todas as notícias associadas à subida das taxas de juros americanas. Portanto, fiquem até ao final, vai valer a pena. E se é a primeira vez que me estás a ouvir, vê o episódio, peço apenas isso e depois se achas que sou merecedor, carrega então no botão de subscrever, bem como no sinozinho para seres notificado de todos os episódios que são aqui publicados. Vamos então começar. E pronto, a previsão era de uma subida de 0,5 ao nível da taxa de juros americanas, foi exatamente isso que aconteceu, mas mais do que a subida de 0,5 era o discurso do Sr. Jerome Powell, do que é que ele iria dizer, se de facto íamos ter um discurso já que fazia um certo pivot em que dizer que as coisas, pronto, atingimos o final, o ponto mais difícil, a partir de agora se calhar as coisas vão melhorando aos poucos, mas não, o discurso não foi nada fofinho, não foi nada agradável, foi um discurso muito incisivo, muito pragmático e onde ele focava essencialmente que a velocidade da aceleração da subida das taxas de juros, sim, provavelmente agora irá diminuir, mas que irão continuar a subir as taxas de juros, mas depois que essas taxas de juros vão se manter bastante elevadas durante, ele não sabe como, que ele referiu mais que uma vez que obviamente que todos os meses vão ter que fazer análise e ajustar se calhar as suas estratégias, mas que essas taxas de juros devem se manter altas durante muito tempo. Portanto, obviamente não foram notícias positivas, mas eles estão determinados em baixar a inflação a 2% e é isso que eles querem fazer e isso, pelo menos é essa a intenção e a convicção. E vou aqui socorrer-me aqui do nosso premium, aqui na nossa sala do mercado tradicional, porque o Rui Andrade deixou aqui publicado, e muito bem, uma referência com a previsão anterior da subida das taxas de juros, ou melhor, das taxas de juros durante os próximos 4, 5 anos, reparem, e nós não tínhamos uma previsão para 2023 acima dos 5%, e aquilo que nós podemos ver agora é que nós já temos pelo menos alguns dos participantes votaram que nós em 2023 vamos ter uma taxa de juros americana acima dos 5%, reparem, e depois temos 2024 um bocado espalhado, mas o ponto mais convergente, digamos assim, a zona dos 4%, depois 2025 a zona dos 3% e 2,5%, e depois só mais longo prazo é que estamos a falar de 2,5%, 2%, nem sequer eles estão a apontar aqui para abaixo de 2%. Portanto, fica aqui a informação, é relevante porque isto afeta todo o mercado americano, que indiretamente afeta todo o mundo, portanto eu acho que é bastante importante esta informação. Vamos então agora falar sobre o Sr. Sam, que foi preso, como vocês já deve ser do vosso conhecimento. Vou aqui me socorrer-me aqui do site do Altcoin Daily, que é muito bom e eu recomendo que vocês também subscrevam. Portanto, vamos ver esse momento rapidamente. Police officers, we can see Sam Bankman-Fried in a blue suit and a white shirt being walked to the vehicle. É assim, pronto, acabou a festa do Sr. Sam, ele andou a falar também publicamente algumas vezes, parecia que estava tudo bem, que não tivesse sido nada de extraordinário o que aconteceu, e acho bem, que é uma pessoa que deve estar presa porque tem que justificar-se perante a justiça e ser julgada perante a justiça também. Agora, é curioso que isto aconteceu na véspera da audição americana sobre a questão de FTX. Eu não sei se ele vai ser deportado para os Estados Unidos ou não, mas foi curiosamente neste timing todo em que está tudo de facto muito quente também lá nos Estados Unidos. E agora, eu vou-vos mostrar algo que é extraordinário e é uma surpresa para mim, porque eu considero sinceramente o Kevin O'Leary uma pessoa inteligente. Porque ninguém fica rico da forma como ele ficou, e até pelo Shark Tank, para quem viu os episódios, revela que ele é uma pessoa minimamente inteligente. Sim, é obcecado por dinheiro, e obviamente é o seu perfil e a sua forma de estar, e até tem falado bastante bem sobre as criptomoedas, tem sido um porta-voz bastante útil, tirando esta parte aqui da FTX que de facto está a ser um tiro nos pés, e aquilo que ele disse na audição ao Senado de facto é algo que não faz qualquer sentido. Ouçam lá. Peço desculpa. Carreguei no botão errado. A simple case in my mind of where did the money go? And I said, Sam, walk me back 24 months.
Tell me the use of proceeds of the assets of your company. Where did you spend it? And then he told me about a transaction that occurred over the last 24 months, the repurchase of his shares from Binance, his competitor. I didn't know this at the time, but at some point, CZ or Binance, who runs Binance, purchased 20% ownership in Sam Bankman-Fried's firm for seed stock. And then, over time, and I asked him, what would compel you to spend $2 billion was the number he was giving me at that time. Later, in a subsequent conversation, about 24 hours later, he told me it could have been as much as $3 billion to buy back the shares from CZ. I asked him, what would compel you to do that? Why wouldn't you keep your assets on your balance sheet? And why would you offer this to just one shareholder? He said, because every time we went to get licensed in different jurisdictions, because you must understand the prize of crypto is to get regulated. Apparently, according to Sam Bankman-Fried, CZ would not comply with the regulators' request in these different geographies, these different jurisdictions, to provide the data that would clear them for a license. He withheld it, according to Sam Bankman-Fried. The only option the management and Sam Bankman-Fried had was to buy him out at an extraordinary valuation of close to $32 billion, less apparently a 15% discount. That stripped the balance sheet of assets. You ask me why it went bankrupt? Go to the last week. All of a sudden, in social media, CZ is asking for another $500 million. But Binance is a massive, unregulated, global monopoly now. They put FTX out of business. Binance? Pronto, isto para mim não faz grande sentido. Porque, em primeiro lugar, nós todos sabemos que aquilo que aconteceu foi que a FTX angariou o dinheiro dos seus clientes e era canalizado para a Alameda, que depois utilizava esses ativos de uma forma alavancada. Foi isso que rebentou com a FTX. Agora, que CZ não é inocente, isso sinceramente também não acho que seja inocente e não é nenhum anjinho, nem é nenhuma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Também não caio muito nessa teoria. Mas dizer o que a Binance é responsável pela queda da FTX, não acredito. Pode obviamente ter ajudado, dado assim aquele empurrãozinho, mas quem se meteu num buraco muito grande e quem andou a fazer coisas que não devia fazer foi exclusivamente a FTX. Portanto, isso é claro, isso já está devidamente provado. Bem, também agora aqui uma notícia que se tem saído no Jornal Público em Portugal, porque eu sei que infelizmente há pessoas também que foram lesadas com a queda da FTX. Portanto, há uma empresa, ou melhor, acho que é uma empresa, não sei, Off-Chain Lisbon, podem procurar no Google, que está a procurar investidores que tenham sofrido perdas com o colapso da FTX para avançar contra a empresa da FTX. Portanto, se é o teu caso, recomendo que se calhar vás ver esta situação, porque pode ser uma forma de, individualmente é muito difícil, mas de uma forma coletiva pode ajudar a reaver os fundos, mesmo que demore muito tempo, e isso de facto, se for possível. Mas pronto, fica aqui a informação. Na Casa Branca está a chutar para canto, digamos assim. Está a recusar-se a responder a perguntas sobre as doações do Sam Bankman-Fried. Toda a gente já sabe que foram doados quantias avultadas para os democratas ao nível nos Estados Unidos, que é uma forma indireta, se calhar, de pagar a sua liberdade em caso de aconteça alguma desgraça, como aconteceu, e a Casa Branca simplesmente não fala, diz que segundo uma lei antiga que não pode comentar o assunto, blá blá blá. Isto para mim obviamente que não é conveniente, é um tema que é para chutar para canto, para não querem se meter nisto, não querem associar o seu nome àquilo que aconteceu com Sam. Senadora dos Estados Unidos cria projeto de lei que pode destruir privacidade de carteiras de Bitcoin. Pronto, naquele vídeo que eu também vou deixar depois o link para vocês verem, fala-se também na questão da regulamentação. E o que está, vocês já perceberam seguramente que 2022, ao final de 2023 vai ser um ano, obviamente, com muita regulamentação, e está tudo associado ao que está a acontecer com o mercado. E portanto o que nós temos agora é uma disputa muito grande de que tipo de regulamentação virá para os Estados Unidos, para o resto do mundo. Portanto, e agora as próximas notícias são relevantes sobre isso. Portanto, a senadora dos Estados Unidos cria projeto de lei que pode destruir a privacidade de carteiras de Bitcoin, e aqui está o problema de se calhar termos uma regulamentação que seja demasiado exigente, digamos assim, devido a tudo o que aconteceu, porque eles agora têm argumento para fazer esse tipo de regulamentação. Portanto, os senadores Elizabeth Warren e Roger Marshall apresentaram um projeto de lei que pode destruir a privacidade das carteiras de criptomoedas.
Isso porque um dos pontos da nova lei é obrigar as carteiras a fazerem verificação de identidade de QIC dos seus utilizadores. O projeto trará regras de QIC para várias entidades do setor, por exemplo, mineradores, exchanges e até carteiras de criptomoedas não custodiais, como a Ledger, por exemplo, e a Trezor e afins, ou seja, aquelas onde o utilizador tem a posse das suas próprias chaves. Portanto, aqui começamos a entrar na questão de privacidade, até que ponto é que isto não é demasiado. Portanto, não sei como é que vão fazer os outros países, mas vai haver aqui claramente uma disputa até a nível da Constituição, da privacidade das pessoas e tudo mais. Portanto, vamos acompanhando. E o Canadá vai ser um dos países que vai criar uma regulamentação muito específica sobre as criptomoedas, que até podem servir, se calhar, de exemplo para outros países. Portanto, segundo aqui a notícia, as plataformas criptoativas no Canadá serão obrigadas a separar os ativos dos clientes e os próprios, bem como garantir que os fundos dos utilizadores sejam armazenados num serviço de custódia especialmente autorizado. Acho isto muitíssimo bem. As plataformas de negociação de criptoativos serão proibidas de fornecer margem ou alavancagem aos seus utilizadores. Isto, sinceramente, eu já não concordo. Eu compreendo perfeitamente que trabalhar em futuros é algo que é especulativo, é algo que é, de facto, de elevado risco, mas as pessoas, sinceramente, desde que sejam devidamente avisadas e alertadas, devem ter essa liberdade de poder operar da forma como entenderem. Se eu quiser estourar 2 euros ou 2 dólares, em vez de ser numa raspadinha, comprar ali no supermercado, se eu quiser estourar 2 dólares a fazer uma alavancagem maluca, posso fazer. Quer dizer, eu acho que ninguém tem que me proibir de fazer uma coisa dessas. Mas pronto, eu não moro no Canadá. Mas sinceramente acho que não faz muito sentido. As plataformas que operam fora do Canadá, mas oferecem serviços aos seus cidadãos, terão de cumprir esses requisitos. Outro ponto está voltado para as novas normativas de QIC para as plataformas, que terão de ser mais rigorosas na recolha de informações e dados dos seus utilizadores. Por fim, quanto ao licenciamento de empresas de criptoativos no Canadá, lá a entidade do sítio exigiu que todas as empresas que lidam com criptoativos cumpram os requisitos de proteção ao investidor, inclusive as que já fizeram a solicitação ao nível da regulamentação, mas que ainda não foram devidamente aprovadas. Portanto, também acho algo perfeitamente normal e se calhar um exemplo do que pode acontecer noutros países. E agora reparem bem, a entidade regulatória internacional pretende regulamentar o mercado de cripto de forma global a partir de 2023. Ou seja, deixa de ser uma orientação ou uma decisão, obviamente existe sempre uma decisão do próprio país, não é? Eles têm soberania para tal, mas vai surgir em 2023 uma orientação mundial para que todos os países possam implementar uma regulamentação ao setor das criptomoedas. Portanto, o Conselho Internacional de Estabilidade Financeira disse que desenvolverá medidas globais para regular a indústria de criptoativos no próximo ano. Os acontecimentos recentes na indústria revelaram a necessidade de eliminar urgentemente os riscos da indústria. O objetivo é manter as empresas cripto no mesmo quadro das instituições financeiras tradicionais. Portanto, aquilo que eu tinha dito desde que praticamente criei o canal, esta fusão entre mundo tradicional e mercado cripto irá acontecer, eu acho que é inevitável, gosto ou não gosto, concordo ou não, e isto, 2023 se calhar vai mostrar e vai trazer então esse casamento e essa regulamentação a nível global, com vantagens e desvantagens que já falámos imensas vezes. CZ falou sobre a Binance e os problemas gerados com a quebra da FTX, com a prova de reservas e com as investigações sobre crimes financeiros. Portanto, o CZ alertou que haverá meses difíceis pela frente para a própria plataforma, já que a recente quebra da FTX fez com que as entidades regulatórias solicitassem verificações adicionais às plataformas. Está a ver que as recentes grandes movimentações de fundos pela Binance, em particular, possa ter chamado a atenção das entidades reguladoras e que a abrangência global da plataforma pode trazer investigações de diversos países. Eles já lhe devem estar a soprar o ouvido, amigo. Prepara-te que os países as diferentes entidades dos diferentes países onde tu queres trabalhar vão exigir mais coisas e se calhar vão investigar a própria plataforma. Portanto, no último episódio falámos que a Binance estava ali a entrar em areia movediça, podia ser FUD, podia não ser FUD, e esta notícia é ele se calhar já a abrir portas a possíveis investigações que possam surgir à Binance. Aliás, que não é novidade que isto já aconteceu no passado. Agora, há aqui um dado que é muito importante. Eu acredito muitíssimo em dados on-chain, porque acho que é factual. E a vantagem da blockchain é exatamente estar tudo público e tudo visível. Portanto, aqui o nosso parceiro, o CryptoQuant, publicou recentemente um textozito em que ele mostra as reservas das diferentes plataformas. E aquilo que nós podemos ver é que a Binance tem cerca de 30%,
Coinbase tem cerca de 26% e depois temos as outras plataformas, como vocês podem ver aqui. Agora, a Binance, no seu relatório de prova de reserva, indicou que tinha um colateral de cerca de 97%, ok? E que pode subir a cerca de 101% quando estamos a falar de empréstimo, exatamente, empréstimos de BTC. Agora, os dados da CryptoQuant, o que mostram pelos dados on-chain, é que essa afirmação corresponde em cerca de 99% com a sua análise, o que é, na minha opinião, bastante positivo. E também dizer que, relativamente ao token de BNB, este não está de uma forma em que torne-se prejudicial para toda a plataforma. Portanto, não é o caso como o FTX, que tinha não sei quantos milhões ou bilhões no seu token, em FTT. Não é o caso da Binance. Portanto, o token BNB está numa proporção relativamente baixa quando comparado com todos os seus ativos da plataforma, o que é, na minha opinião, também algo bastante positivo. Também eles dizem no final que não são apologistas, não estão aqui a defender a Binance, nem nada disso, estão apenas a analisar dados on-chain de uma forma transparente. Eu acho que esta informação é bastante importante relativamente à credibilidade daquilo que tem sido dito pela Binance. Eu, é verdade, no último episódio levantei algumas dúvidas, mas gostei de ver esta análise sobre a Binance. Agora, se isto é tudo, se há aqui mais coisas, nós evidentemente não conseguimos saber, porque somos apenas meros micróbios neste mundo de tubarões e gigantes. Mas fica aqui a informação que eu acho que era importante vocês ficarem a par. 99% das pessoas vão perder suas criptomoedas em carteiras próprias, diz CZI. Portanto, eu não concordo nada com isto. Eu acho que isto, obviamente, que isto é uma opinião interesseira com o objetivo de levar as pessoas, obviamente, para a sua plataforma. O argumento dele é que a maioria das pessoas não tem conhecimentos necessários para utilizar uma cold wallet. Ele também diz que caso as pessoas morram, que esse dinheiro pode ficar perdido e tudo mais. Epá, eu acho que é um argumento que é muito curtinho, sinceramente, porque toda a gente pode aprender, certo? O que não faltam é tutoriais já sobre como utilizar as plataformas, as carteiras offline e também a questão de morrer. Epá, quer dizer, qualquer pessoa pode deixar num papel uma coisa qualquer, um papel não, se calhar, mas outro tipo de informação para que as pessoas possam recuperar essas verbas. Portanto, acho que é um argumento muito, muito curtinho. Mas pronto, eu percebo o ponto de vista dele. SEC aprova mais 9 fundos habilitados para a blockchain da Wisdom Tree. Portanto, nenhum destes fundos rastreia ativos criptográficos. Atenção a isto. Mas a empresa utiliza a blockchain Ethereum e Stellar para manter um registro secundário da propriedade de ações, tornando-os habilitados para blockchain ou fundos digitais, como a Wisdom Tree os descreve. Ou seja, isto é um exemplo e até dedicado um bocadinho ao senhor que ganhou o prémio Nobel da Economia, quando dizia que as criptomoedas não servem para nada, que a blockchain não serve para nada. Isto é um exemplo de como está a ser utilizada a blockchain, mesmo que não haja uma ligação direta com criptoativos. Aliás, outro exemplo muito interessante é a Itália vai usar a blockchain Algorand como garantias bancárias e de seguros. A ideia é que a plataforma atenda às necessidades dos mercados bancários e de seguros de Itália. A expectativa é que a nova plataforma esteja em operação já no início de 2023. De acordo com o anúncio, esta será a primeira vez que um país membro da União Europeia permite o uso da blockchain para garantias bancárias e de seguros. E se vocês forem ver este vídeo, virem o vídeo todo, vocês vão ouvir o Kevin O'Leary falar exatamente sobre o potencial da blockchain, e quando lhe é questionado até que ponto os bancos vão estar interessados a entrar nos criptoativos na blockchain, ele diz que é um erro tremendo, é uma insanidade não o fazer, porque o potencial é gigantesco relativamente a este mundo das criptomoedas e da blockchain. Aí tem que efetivamente subscrever. Outra notícia aqui, neste caso do jornal Economia em Portugal. Negócios com criptomoedas movimentam 30 mil milhões. Portugal é um dos países europeus com maior volume de transações em criptoativos. Ocupa a 8ª posição entre 31 economias, numa altura em que por cá já há quem pague salários com criptomoedas. Portanto, deixou de ser algo muito pequenino, algo insignificante. Em Portugal já tem alguma relevância. Por causa disso é que também, a partir do próximo mês, já entra a parte ao nível da taxação de impostos e tudo mais. O único lamento é que, tendo em conta o potencial que aqui está, não tenham tido uma política mais friendly relativamente às criptomoedas em Portugal. E dizer que esta bandeira com o símbolo Bitcoin deve causar aqui urticárias a muitos partidos. Mas pronto, isto é apenas um desabafo. Esta notícia é muito, muito interessante, muito boa. MetaMask lança integração com PayPal para compras de Ethereum.
MetaMask adicionou uma integração da PayPal à sua carteira de software, permitindo que os utilizadores dos Estados Unidos comprem Ethereum diretamente do seu aplicativo móvel. Embora o recurso ainda não esteja disponível para todos os utilizadores dos Estados Unidos, a MetaMask planeia lançar lentamente o recurso nas próximas semanas. Estamos a falar, obviamente, apenas dos Estados Unidos, mas, meus amigos, casar PayPal, casar MetaMask, casar Ethereum, eu acho que é excelente para os três. Excelente para os três. E quando é assim, estamos a falar de um bom negócio porque todas as partes ganham. Portanto, uma notícia muito, muito importante, na minha opinião, até para Ethereum, bem como também, obviamente, as outras, de adoção em massa. Portanto, muito, muito bom. Outra notícia, cresce o número de baleias de Bitcoin e Ethereum. Os motivos são dois, essencialmente. Primeiro, devido à quebra da situação com a FTX e da desconfiança que neste momento existe com as plataformas centralizadas. Portanto, há muitas baleias que estão a retirar os seus ativos para carteiras offline. E também dizer que o mercado, como está em baixa, normalmente é uma oportunidade para as baleias começarem a armazenar fundos para um futuro próximo, para um bull market no futuro. Portanto, a carteiras de baleias da BTC já cresceu cerca de 3,5%, enquanto de Ethereum cresceu cerca de 11,5%. Já viram a diferença? Já viram a disparidade? Portanto, continuo a achar que Ethereum vai dar cartas muito altas no próximo bull market. Notícia muito curiosa esta aqui. Solana pode tornar-se uma sidechain de Cardano, afirma Charles Hoskinson. Eu não acredito nisto, sinceramente. Eu acho que é apenas um piscar do olho do Sr. Charles a Solana. Eu acho que Solana tem a sua própria blockchain, vai-se querer afirmar por ela. E evidentemente que vai haver pontes entre diferentes plataformas, isso será algo perfeitamente normal. Agora, considerar ou colocar Solana como algo inferior e debaixo e dentro da casa, digamos assim, de Cardano, eu acho que isto não faz muito sentido. Mas pronto, fica aqui a opinião do seu CEO, se lhe posso assim dizer, Charles Hoskinson. Gigante de Tóquio começa a minerar Bitcoin com chips Kamikaze. A empresa de Tóquio, Tokyo Electric Power Company, que estamos a falar que é a maior empresa elétrica do país, com quase 40 mil funcionários, vai utilizar o excedente da sua energia para minerar Bitcoin. Meus caros, eu acho que o futuro da mineração vai passar por aqui. Porque se nós virmos a quantidade de energia que é desperdiçada, pode perfeitamente ser canalizada de uma forma em que as empresas e as pessoas ganhem dinheiro com esses excedentes energéticos. Quando eu digo as pessoas a nível individual, obviamente pode ser pouco, e se calhar é muito pouco, não é suficiente para minerar Bitcoin, mas se calhar pode ser o suficiente para minerar outro tipo de ativos com a energia que as pessoas têm e os excedentes que produzem ao nível dos seus painéis solares. Obviamente estamos a falar de quantidades que têm a ser expressivas e não de um painel, ok? Mas grandes empresas ao nível da eletricidade têm tudo a ganhar, sinceramente, em fazer uma coisa destas. O que, na minha opinião, vai permitir que a rede de Bitcoin e outras sejam efetivamente cada vez mais seguras. Credor oferece à mineradora de Bitcoin Core Scientific 72 milhões para evitar a falência. Portanto, uma notícia apenas que revela que mais uma empresa associada à mineração que está com problemas de iminente falência, e um dos credores chegou-se à frente para tentar resolver a situação, ou pelo menos dar um balão de oxigênio à Bitcoin Core Scientific. Portanto, fica aqui também mais uma notícia sobre as dificuldades dos mineradores. Banco Central Brasileiro confirma real digital para 2024 e anuncia carteira digital. Portanto, o Brasil vai efetivamente avançar com uma moeda digital, com as vantagens e desvantagens também, já falámos no passado. Aqui, a nível de dados, aqui no Twitter encontrei este post do Sr. Ruth, que fala que estamos, ou melhor, que estamos a 65% depois do último halving, já percorremos um tempo de cerca de 75%, e um comparativo que existe com os outros ciclos. Portanto, mais ou menos onde é que nós estávamos em 2015, portanto estávamos numa zona de acumulação do fundo da BTC. Em 2018, exatamente o mesmo momento, uma zona de acumulação num fundo da BTC, e em 2022 estamos onde estamos, e eu não sei se isto é um fundo, nem sei se é uma zona de acumulação, mas que está mais baixo o preço comparativamente aos outros ciclos, efetivamente está bastante baixo. Agora falar um pouco sobre aqui os nossos parceiros da iBlock Capital. Portanto, se vocês quiserem também subscrever, eles têm um serviço também bastante interessante ao nível das suas
dos seus gráficos com uma série de indicadores que são inteiramente gratuitos. Tens o link no final da descrição que podes te inscrever e é inteiramente gratuito, ok? Portanto não te estou a pedir dinheiro. Esta parte sim já é paga, mas isso, o pessoal que está no meu Premium tem acesso a isto todos os dias. É a vantagem de estar no meu Premium, entre muitas outras coisas. Aqui dizer também que nós temos aqui neste momento a formar a zona de liquidação de longs, mais ou menos na zona dos 16.550 e aqui na zona dos 13.800. Esta zona dos 13.800 é a zona que eu tenho apontado. Não é como eu tenho apontado, não. É a zona onde há o principal suporte ao nível da análise técnica, ao nível das velas semestrais, anuais. Portanto, é uma zona fortíssima de suporte. Portanto, reparem onde está a zona de liquidação neste momento a formar-se aqui, na zona dos 13.800. Portanto, não me admira que com o tempo que a gente vai lá tocar nesta zona aqui assim. Também dizer que no curto prazo e também nos meus membros premiums também têm acesso a isso, têm acesso a Ethereum, têm acesso a Bitcoin. Dizer que estamos a falar de curto prazo quando estamos a falar de liquidações de 25, 50 e 100 vezes. Neste momento temos mais shorts abertas em Ethereum do que longs, e estes são os níveis, são as zonas onde há as zonas de liquidação de longs e shorts. E isto normalmente o que é que significa quando temos muitas shorts abertas? Por norma, podemos estar aqui a falar de um movimento impulsivo para cima, e quando temos muitas longs abertas, exatamente o oposto. E porque normalmente estas zonas, os market makers adoram limpar o pessoal que trabalha em futuros. Portanto, este gráfico também é muito importante e também está disponível no meu Premium. Pronto, isto aqui é a parte de indicadores que vocês têm aqui acesso, tem uma série deles. Alguns são acessíveis, outros não, mas vocês podem aceder se assim entenderem, e têm o link para a inscrição na plataforma. Este post é muito, muito engraçado. Apesar de não ter piada nenhuma. Estamos a falar aqui, na opinião aqui deste senhor, do senhor Mac, que as crises, reparem, de Luna e FTX, que a crise da FTX de facto não levou uma queda tão expressiva por parte do preço como aconteceu com Luna. Portanto há uma certa exaustão, e que agora o próximo movimento, ou seja, onde é que há capital para rebentar com o mercado e levá-lo um bocadinho mais abaixo, é obviamente com um momento de capitulação muito, muito expressivo por parte dos mineradores. Ou então, se calhar, outra plataforma gigante que pode obviamente levar a uma queda disto. Ou então o fundo da Grayscale, por acaso aqui convém acrescentar. Mas ele aponta então esta zona como os mineradores, que pode levar a essa exaustão de mercado. Apesar dele achar que é difícil porque os hodlers, reparem, estão num ponto elevadíssimo e então que é difícil levar a uma queda de venda muito, muito rápida, exatamente porque os hodlers têm muita BTC acumulada e são hodlers que não vendem. Estes hodlers, para mim, na minha opinião, é tal como eu, e muitos, se calhar, daqueles que me estão a ouvir, não vendem a sua Bitcoin. Nesta fase seria um erro, como é óbvio. Vamos então agora falar sobre alguns dados. Nomeadamente aqui ao nível da análise gráfica. Eu vou-me restringir mais a Bitcoin. Aliás, tudo o que aqui está, eu por norma mostro exatamente isso aqui assim na minha sala. Onde é que eu tenho isso? Que está aqui, ok? E como eu tenho feito algumas trades também, e tenho aqui mostrado exatamente possíveis trades que podem ser do vosso interesse para os meus seguidores. Portanto, faço aqui uma análise muito completa, e se tiveres interesse, bem como muitas outras coisas que estão no Premium, também podes aceder via link na descrição. Agora, Bitcoin. Bitcoin está dentro de um canal descendente, canal paralelo, ok? E está dentro de um canal também ascendente paralelo. E reparem onde ele foi bater. Foi exatamente nesta zona, nesta resistência horizontal, na zona aqui dos 18.398, que eu já tinha assinalado esta bolinha aqui vermelha como uma possível short, e foi exatamente onde ela foi bater. Agora, tivemos um breakout desta dupla bull flag. É que nós neste momento podemos vir a ter aqui um retest à base deste canal diagonal, bem como este suporte horizontal. Poderá ser uma oportunidade de short, mas alguma prudência, até porque nós temos alguns indicadores muito expressivos, nomeadamente aqui o Stochastic RSI já está há imenso tempo em território overbought, e temos indicadores todos a virar para baixo. Portanto, eu não sei se vai ser suficiente. Pode haver aqui um bounce curto, mas se tivermos aqui uma queda, até porque nós já estamos a ter uma vela de inversão no dia de ontem, eu acreditava mais, se calhar, numa retração
é esta zona aqui de retração de Fibonacci, nomeadamente aqui a Golden Zone, como vocês estão a ver aqui, com esta bolinha verde. Agora, uma zona que eu acho que poderá ser interessante para longs é exatamente aqui, esta zona aqui desta linha verde. Estamos a falar obviamente de scalps, não estamos a falar de longs macros, ok? Mas para um movimento de impulsão, de reversão ligeira. E também obviamente aqui a base do canal dos 14.000 e qualquer coisa, portanto isto obviamente depende de quando é que ele vai lá chegar. São zonas que eu acho que são interessantes para longs. Zona para short, para mim também, dizer aqui, esta parte aqui do canal ascendente acho que é uma excelente oportunidade, até porque nós só fomos lá, só temos 2 topos, ainda não temos muitas batidas neste canal ascendente, peço desculpa, no topo deste canal descendente, que também o levará a quebrar mais cedo ou mais tarde, até porque canais ascendentes normalmente têm tendência a quebrar, canais descendentes têm a tendência a subir. Também dizer, ao nível da dominância da Bitcoin, que está a seguir mais ou menos aquilo que eu tinha previsto. Vamos aqui pôr aqui numa vista mensal, apesar de ainda não tivemos o breakout deste falling wedge, mas fomos reagir exatamente a este suporte de 2018, tivemos aqui 2 toques, e portanto tudo aponta, pelo menos parece-me a mim, que a probabilidade maior é de um breakout desta estrutura de uma forma para cima. Isto vai levar que provavelmente não é uma boa ideia entrar em altcoins via par BTC. Obviamente que isto não é aconselhamento financeiro, é apenas aquilo que eu estou a ver nos gráficos, mas alguma prudência, sinceramente, porque nós podemos ter a vir uma subida, porque, desculpem lá o parênteses, nós podemos ter uma queda da BTC e levar a esta subida da dominância, mas também depois podemos ter uma subida forte da BTC, que como primeiro momento impulsivo de um início de um bull market, que por norma é associado ou centralizado muito em Bitcoin. Só mais tarde é que há essa distribuição da Bitcoin para as altcoins. Portanto, são 2 motivos pelo qual eu acho que esta dominância vai subir. Agora posso estar enganado, como é óbvio. Pessoal, desculpem lá, o episódio foi um bocadinho longo. Portanto, desejo a todos um bom resto de dia e vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.